Meus amigos, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus, mais um dia qual Deus preparou para que possamos estar aqui todos unidos e reunidos na presença desse Deus. Mais uma vez eu quero compartilhar com você a palavra. Você que tem nas mãos o copo com água, você pode deixar preparado. Se você deseja que através dessa oração consagrar uma peça de roupa, apresentar uma fotografia, que assim seja. Daqui a pouquinho nós vamos orar, vamos falar com Deus. Mas eu quero compartilhar com você hoje a palavra de Deus que é viva, que é poderosa na vida daqueles que creem. E eu tenho certeza que você que está me vendo agora, você crê. Por isso você está nesse momento agora ouvindo esta palavra. Eu quero compartilhar com você a palavra de hoje, livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Para a nossa meditação, você pode acompanhar comigo? Olha o que está dizendo a palavra de Deus. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Até quando terás dó de Saul? Havendo eu a rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o abelemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma um bezerro das vacas em tuas mãos e dize: vinde para sacrificar o Senhor. Versículo 3: convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. Unge-me-ás a quem eu disser. Olha para você ver. A palavra de Deus, ela é rica para nós aqui hoje. O versículo que nós lemos aqui agora vai nos mostrar que ainda que sejamos o menor da nossa casa, o único que professa a fé neste Deus da Bíblia, que é o Deus verdadeiro, essa palavra vai nos mostrar que mesmo sendo o menor, Deus nos escolheu. E quando Deus fala com Samuel, o profeta Samuel, Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Na verdade, não se podia ungir outro rei em Israel, pois já havia um rei que era vivo, que era o rei Saul. Mas a Bíblia diz que Deus havia rejeitado Saul. E por que Deus rejeitou Saul? Por causa da sua desobediência. E a desobediência é algo que desagrada a Deus. A desobediência, ela gera maldição. E por causa dessa desobediência que o rei Saul estava, Deus chama o profeta Samuel e diz para ele: Samuel, prepara um sacrifício para mim, prepara uma vaca, tá dizendo aqui, um bezerro das vacas, prepara um animal e vai até Belém para sacrificar. Deus manda Samuel fazer isso, mesmo Samuel temendo, porque ele sabia que não poderia ungir um outro rei em Israel, porque já havia um rei. Mas o nosso Deus, irmãos, ele é muito estrategista, é ou não é verdade? Samuel temia ser morto porque ele não poderia fazer isso, porque ele temia a morte por causa do rei Saul. Mas agora Deus dá para ele uma estratégia. Pega o novilho das vacas e vai até Belém para sacrificar. E quando você chegar lá, você vai até um homem chamado Jessé. E você vai chamar ele e a sua família para sacrificar esse novilho. E é aqui, queridos, que começa a história de Davi. É aqui que começa. Aqui no versículo 6 de 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 16, versículo 6, está dizendo assim: sucedeu que, entrando eles, viu ali a Eliabe,
e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Quem falou isso? Samuel. Quando Samuel viu Eliabe, ele falou: esse aí é o rei que Deus escolheu. Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Versículo 7. Porém o Senhor disse: Samuel, não atentes para a aparência, e nem para a altura, nem para a estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Olha para você ver, porém o Senhor vê o coração. Você vê que Samuel pega o novilho das vacas, vai até Belém, encontra Jessé, chama os filhos de Jessé para sacrificar com ele aquele animal a Deus. E quando Jessé vê a Eliabe, que era um dos filhos de Jessé, quando Samuel vê, a Eliabe, que era um dos filhos de Jessé, a primeira coisa que Samuel faz, ele fala: esse aí é o rei a qual o Senhor escolheu. Por que Samuel falou isso, queridos? Por que Samuel falou isso? Porque Samuel atentou para a aparência. Infelizmente, isso tem sido um grande problema na vida de muitas pessoas, essa questão de atentar para a aparência. Samuel, quando olhou para Eliabe, não só para Eliabe, mas para os demais filhos de Jessé, ele viu aparência, ele viu altura, ele viu formosura, ele viu que aqueles meninos eram fortes, eram bonitos, eram meninos preparados para a guerra, para a batalha. Mas o Senhor olhou para Eliabe e viu no coração de Eliabe algo. Porque o Senhor não vê como eu vejo, como você vê. Deus, ele olha para dentro de nós. Quando Deus do céu nos vê, ele olha para dentro de nós, o que está dentro do nosso coração. E foi isso que ele viu em Eliabe. Ele viu que o coração de Eliabe não seria um coração obediente a ele. Mas o profeta, ele olhou com os olhos carnais, não com os olhos espirituais. E isso é um grande erro na vida das pessoas. Olhar a aparência e não olhar o que está dentro daquela pessoa. Há um erro muito grande na vida das pessoas, principalmente aquelas que estão no altar, como eu, como qualquer outra pessoa. Essa questão de olharmos para aquela pessoa e falar: não, mas aquela pessoa é capacitada para aquilo. Mas na verdade, se a gente for olhar no fundo, por não conhecer aquela pessoa direito e por não ter tido nenhuma convivência, a gente logo vai dizendo que aquela pessoa tem condição. Mas só Deus sabe se aquela pessoa tem condição de exercer aquele algo que eu ou você quer que aquela pessoa exerça. Só Deus é que sabe. Aconteceu algo por esses dias, eu não vou citar nomes aqui, porque não convém, mas de uma cantora muito conhecida do meio gospel. Essa cantora havia apoiado um vereador e ela fez até um vídeo com esse vereador dizendo que as pessoas deveriam votar nele porque era uma pessoa do bem e tantas outras coisas mais. Agora saiu na manchete nacional aqui no nosso país, acredito que deve ter rodado até o mundo essa manchete, de que esse vereador haveria agredido o seu enteado a ponto dessa criança vir a falecer, a vir a óbito. Então, irmãos, tá aí o problema da aparência. Essa questão de olharmos a aparência e não conhecermos a pessoa e não sabermos o que está no coração dessa pessoa. Tá aí o problema. O homem e a mulher de Deus, ele tem que sempre pedir direção a Deus, sempre. Sempre. Eu sei que não é fácil você ter aquele discernimento naquele momento daquela pessoa, mas está aí a importância de orar, porque quando Samuel era profeta.
era homem de Deus, era servo do Senhor. Quem conhece a história de Samuel sabe que Samuel foi gerado por Ana, que não podia ter filhos, e Ana fez a promessa, dizendo que se Deus desse a ela um filho, que aquela criança iria servir no templo. Com 4 anos de idade, Samuel já estava no templo servindo a Deus. Então era um menino, uma criança que foi escolhida. Samuel, como profeta de Deus, ainda criança, Deus chamou ele. Então, não era uma pessoa que chegou ali de repente, não. Uma pessoa que foi escolhida, um profeta de Deus. Mas quando ele viu os filhos de Jessé, ele olhou com aparência. Ele viu só com os olhos carnais, ele não viu com os olhos espirituais. Essa história que eu te contei desse vereador e essa cantora gospel é verdade. Está no YouTube. Graças a Deus, ela entrou nas redes sociais pedindo perdão às pessoas que votaram nesse vereador, que fez essa maldade, esse algo tão terrível, uma criança de 4 anos de idade. Então, tá aí a questão, porque não podemos, irmãos, olhar a aparência. A aparência engana muito. Cuidado com isso. E a Bíblia vai nos dizer no versículo 8, então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Passou-se o segundo filho. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: tampouco este escolhi o Senhor. Passou-se o terceiro filho. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos. Para você ver, passou-se os 7 filhos de Jessé perante Samuel e nenhum desses Deus escolheu. Com certeza, querido, no 7 tinha algo no coração deles, que eles não iriam fazer a vontade de Deus futuramente, se fosse rei de Israel. E a Bíblia vai dizer no versículo 11, disse mais Samuel a Jessé: acabou-se os jovens? E disse ainda: falta um. Jessé disse que faltava um. Faltava quem? Faltava Davi. Jessé disse: o menor. Eis que apacenta as ovelhas, disse, pois a Samuel a Jessé. Envia-o e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos à mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso, de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este é o mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia então o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Queridos, essa parte a qual Deus falou, não atente para a aparência, lá no livro de Jeremias 17, versículo 9, diz que o coração é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É só para reforçar essa palavra de 1 Samuel 16. Que quando Samuel olha para Eliabe, ele logo vai falando: não, é ele mesmo, ó, o escolhido de Deus. Mas não era o que Deus havia escolhido, porque Samuel atentou para a aparência. Eu vou repetir, tá aí o erro, meus queridos amigos, de se atentar para a aparência. Por lá em Jeremias 17, versículo 9, diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só Deus conhece o coração do homem, mais ninguém. Mais ninguém. Você deve conhecer pessoas que você diz assim: eu jamais pensei que aquela pessoa faria aquilo que ela fez. Parecia uma pessoa tão boa. Não é verdade? Quantos de nós já nos enganamos com a aparência? Quantos de nós? Quantas pessoas estiveram ou estão ao nosso lado que a gente olha com os nossos olhos físicos e quando lá na frente a gente vai saber,
A gente se assusta, a gente fala, meu Deus, jamais eu esperaria algo dessa pessoa. Jamais eu esperaria que essa pessoa iria fazer isso. Mas está aí o problema de se atentar para a aparência. Eu quero ler com você aqui Jeremias 17, rapidamente. Jeremias 17, versículo 9, olha o que está dizendo. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Isso eu estou dizendo, não é a palavra, viu? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Talvez você que está me vendo agora, aquela pessoa bate no peito, fulano é meu amigo, ó, ciclano, ó, meu amigo, meu parceiro, está aqui dentro da minha casa, mas o amigo que você achava que era seu amigo, que só tinha aparência, roubou sua esposa de você, fez maldade com alguém da sua família, e você acreditava nessa pessoa, mas você não conhece o coração dela. Não é verdade? A Bíblia está dizendo. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Não é? Aquela mãe, aquele pai que você um dia conheceu ou ficou sabendo, jamais você diria, meu Deus, aquela pessoa fez isso com aquela criança, aquele homem fez isso com aquela mulher. Tá aí, irmãos, o porquê que a Bíblia é o livro mais atualizado que existe. Tem gente falando por aí que a Bíblia precisa ser atualizada, hein? E é o livro mais atualizado que existe, é o mais antigo do mundo. E o mais atualizado de todos os tempos. A Bíblia não se engana, a voz de Deus não se engana em nada. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrio o coração e provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Só o Senhor, querido, pode esquadrinhar o meu coração e o seu coração. Então não atente para a aparência. Antes de você colocar alguém dentro da sua casa, antes de você ter um relacionamento, antes de você ter qualquer coisa na sua vida, peça direção a Deus. Ore ao Senhor. Ore a Deus. Tem gente que fala assim, missionário, eu quero tanto que Deus me revele as coisas. Está escrito lá em Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei e te mostrarei coisas grandes e firmes que não sabes. Se nós não orarmos, Deus não pode revelar nada a nós. Se nós não clamarmos, Deus não pode revelar as suas maravilhas, os seus segredos para nós. Quando você ora, antes que aconteça qualquer coisa que venha te prejudicar, Ele te revela, Ele te mostra. Então, cuidado com a aparência. O Senhor disse isso para Samuel. Nem para a altura, nem para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor que está no coração. Para você entender essa passagem, você pode ir lá em Jeremias 17. Amém? Para você entender. Agora, os 7 filhos de Jessé passam perante Samuel, Deus não escolhe nenhum. Agora Samuel pergunta para Jessé, acabou-se os jovens? E Jessé diz que tem mais um, que é o menor. Esse menor pode ser eu, pode ser você nesse momento, em quem ninguém dá nada, porque Jessé prefere primeiro mostrar os 7 filhos dele, que era formoso, né? Que tinha boa aparência, boa estatura, e Davi escondido, pastoreando as ovelhas. Talvez você disse assim, missionária, Deus não está me vendo, Ele está te vendo, como viu Davi. Ele viu Davi pastoreando as ovelhas. Ele viu Davi enfrentando o leão e matando o leão. Ele viu Davi enfrentando o urso e matando o urso por causa das ovelhas. Você acha que Deus não está te vendo, mas Ele está te vendo. E para acrescentar essa palavra, a qual foi dita a Samuel, disse mais Samuel a Jessé, acabou-se os jovens, disse ainda, falta um, que é o menor. Você tem que entender nesse dia que Deus te escolheu como o menor da sua casa. Deus te escolheu como coluna da sua casa. Deus te chamou para fazer a diferença. Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, versículo 27, perdão.
1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, o seguinte: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Quem olhasse para Davi ia falar, mas Davi não tem condição de ser rei. Olha aí, esse menino cuida de ovelha, fica tirando o carrapato, tirando os galhos que cuida delas, as sujeiras, sarando as feridas. Quem olhasse ia dizer que ele não tinha condição, como seus irmãos, até seu pai, que não dava nada por ele. Mas Deus está dizendo que ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para confundir as que são. Então, querido, está aí o motivo por que Deus escolheu Davi. Está aí o motivo por que Deus escolheu a mim e a você. Talvez você diga, missionária, ninguém dá nada por mim, mas Deus dá. Deus dá. Davi, quando ele foi escolhido, ele tinha 14 anos. 14 anos de idade. Não foi naquele exato momento que ele recebeu a unção, que ele já foi logo sendo rei, não. Saul tinha que morrer primeiro, para que ele assumisse o lugar, para que ele desse continuidade. Mas ele foi escolhido por Deus, mesmo ele tendo 14 anos de idade, mesmo ele sendo muito novo. Tinha algo no coração de Davi que levou Deus a escolhê-lo como rei. Há um versículo na Bíblia que Deus diz que Davi foi um homem segundo o coração dele. Que coisa extraordinária. É muito forte Deus falar isso para alguém. Deus dizer que Davi foi um homem segundo o coração dele. Passou-se 7 perante o Senhor, querido, e Deus não escolheu. E olha para você ver, é tão maravilhoso que ninguém sentou à mesa até Davi chegar. Lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A Bíblia diz que Davi falou, coloca perante mim uma mesa diante dos meus adversários, diante dos meus inimigos. Os seus inimigos podem ser muitos, mas a mesa já está preparada para você. A mesa que te garante a vitória, porque quem senta na mesa de Deus, querido, uma revelação de Deus aqui para você. Quem senta na mesa de Deus, a humilhação acaba, a vergonha acaba, aquela vida, vamos dizer assim, medíocre, de humilhação, ela acaba. Porque Davi estava sendo esperado pelo profeta Samuel, por Jessé e seus irmãos, para se assentar à mesa. Se assentar à mesa para tomar posse como o novo rei de Israel. O rei que faria diferença, o rei que enalteceria o nome de Deus. E você vai ler o livro de Salmos, tantas coisas maravilhosas, tantas coisas, queridos, tantos salmos, tantos poemas. Foi um rei que enalteceu o nome de Deus. A história de Davi é uma história muito linda. Então não é diferente comigo e com você, a humilhação, a situação que você está vivendo, os pensamentos que têm vindo sobre você. O que você precisa guardar nesse dia é que ele te escolheu como o menor da sua casa. E ainda que ninguém dê nada por você, ainda que alguém diga, essa fulana aí, esse ciclano aí, não vai dar em nada. Não é o que Deus disse sobre Davi. Não foi Samuel que escolheu Davi, entenda isso, foi Deus que escolheu Davi. Por Samuel, ele teria escolhido pela aparência, pela altura, pela estatura e assim vai. Mas Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. Que você receba essa palavra. Creia nesse dia que você irá se sentar na mesa com o rei de Israel, que é o grande Deus. Ele é rei sobre toda a terra. E ele vai continuar reinando. Eu quero orar com você. Pega na sua mão o seu copo com água, fotografia, peça de roupa. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar com todos. Todos que estão nas suas mãos com a fotografia, com a peça de roupa, com o copo com água. Todos que oram comigo, Senhor. Tira a tristeza, a angústia, o pensamento mal.
Senhor, que essa pessoa entenda que o Senhor escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E ainda que alguém não dê nada por ela, ainda que alguém diga que a vida dela não vai dar em nada, o Senhor nesse momento está fechando a boca do leão. O Senhor nesse momento está colocando uma mordaça, está repreendendo esta fúria de Satanás contra a vida dessa pessoa, contra a minha vida. Deus, eu abençoo a vida dessa pessoa, que ela seja curada, que ela seja liberta, em nome de Jesus. Beba da água e seja abençoado. Queridos, Deus abençoe a todos. Leia mais essa palavra. 1 Samuel 16, do versículo 1 até o versículo 13. Medite. Leia Jeremias 17, 9, para que você entenda mais. Leia 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, para que o Espírito Santo possa concretizar a obra que Ele deseja na sua vida. Deus abençoe a todos. Compartilhe essa palavra com alguém que precisa entender que Deus a escolheu entre o menor da sua casa. E ainda que alguém diga que ela não será nada, Deus disse que com Ele ela será tudo. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.